Olá, senhores, tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Passando aqui de volta, estive aí ausente, deu início aqui de uma gripe, mas estamos aí se recuperando. E aqui estamos de volta mais uma vez para nós estarmos aqui falando sobre a segunda lição da nossa escola bíblica, que essa segunda lição ela vai tratar aqui um assunto importante aqui dentro do livro de Neemias. Preparando-se para o agir de Deus. Nós vamos falar aqui sobre esse personagem bíblico por nome de Neemias. Essa lição de número 2 traz aqui uns tópicos realmente muito importantes. Dentro do primeiro tópico nós vamos estar tratando Neemias não se precipitou. Segundo tópico, o lugar certo na hora certa. E o terceiro tópico, preparados para a missão. Nós, dentro desse segundo trimestre da Escola Bíblica da editora Betel, nós estamos tratando aqui um assunto de grande importância, falando sobre Neemias restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando os propósitos. É isso que nós estamos trabalhando aqui nesse trimestre da nossa Escola Bíblica. Senhores, dentro dessa segunda lição aqui preparando-se para agir ou para o agir de Deus. Queremos pensar aqui dentro desses três tópicos. O primeiro tópico fala sobre Neemias não se precipitou. Aqui é uma questão de cautela, de cuidado, de cuidado. E nós vimos que Neemias, quando ele recebe ali o diagnóstico ou o estado ou a situação que estava o povo dele e também a cidade de Jerusalém, ele recebe a informação, o diagnóstico dessa situação, tanto do povo como da cidade, e ali realmente, na lição anterior, nós temos ali que Neemias, ele sentou, ele chorou, ele lamentou, ele também orou e ele também jejuou. E dentro dessa segunda lição, preparando-se para o agir de Deus, aqui nós vemos Neemias com cautela. Neemias não se precipitou. Isso é fundamental quando nós recebemos determinadas notícias que cheguem até a nós, ou determinadas informações, ou determinados acontecimentos quando cheguem até a nós. Nós temos que ter cautela. E qual foi a cautela de Neemias? A cautela de Neemias, ele foi fazer aquilo que muitas vezes nós não fazemos quando recebemos determinadas notícias ou determinado diagnóstico de qualquer situação da nossa vida, seja a situação familiar, a situação no matrimônio, a situação no ministério e a situação até no trabalho também. Nós não podemos tomar decisões precipitadas. E Neemias foi fazer aquilo que nós devemos fazer. Ele foi orar. Foi isso que ele fez. Ele foi orar e orando a Deus, ele precisou esperar o momento certo. 4 meses se passaram para chegar realmente a notícia a qual Deus usa o rei Artaxerxes e abre o coração do rei. E ali Neemias põe ali o que precisava fazer para que fosse feito em Jerusalém e também no seu povo. Então, o primeiro tópico aqui, Neemias não se precipitou. Precisamos ter cautela diante das situações. O segundo tópico, o lugar certo na hora certa. Isso aqui é interessante porque o lugar certo na hora certa. Neemias esperou um momento. Neemias esperou o momento de falar com o rei, Esse momento chega porque o copeiro do rei, ele não poderia jamais se vir ao rei de semblante triste, semblante caído, a sua face caído. Para servir ao rei, o copeiro, esse copeiro deveria estar sempre alegre, sorridente, contente, o semblante alegre, sorridente. Mas Neemias chega um momento que não teve como realmente estar diante do rei, servindo ao rei com semblante alegre.
Neemias realmente teve um momento que isso não foi possível. Foi quando Neemias chega diante do rei, que o rei percebe que Neemias estava com o seu semblante triste, a sua face triste. E o rei percebe aquela situação e questiona Neemias. E Neemias falou: rei, viva o Senhor meu rei, como não pode eu estar triste, vendo a situação do meu povo, da cidade, onde estão os sepulcros dos meus pais? Não poderia jamais estar alegre, ó rei. E ali nós vemos realmente Neemias no lugar certo e na hora certa. E nós vemos ali o trabalhar de Deus. Dentro desse tópico número 2. Lugar certo, na hora certa. E o tópico número 3, para a gente fechar aqui, essa segunda lição, preparando-se para o agir de Deus. O 3 diz, preparados para a missão. Olha só. E diante de tudo isso que a gente comentou aqui no top 1 e no top 2, agora Neemias preparado para a missão. Depois de 4 meses chegou o momento dele estar preparado. É quando ele fala ao rei, quando ele pede ao rei. Ele pede ao rei cartas. Pede ao rei cartas que envie ele te ajudar. E dali em diante, Deus começa a usar o rei Artaxerxes para dar a Neemias as condições a qual Neemias precisava para ir até Jerusalém e restaurar os muros e restaurar também ali as cidades, as portas queimadas. E Deus começa a trabalhar. E Neemias pede cartas, Neemias pede autorizações também ao rei, que o guarda da floresta Asaf desse madeiras para Neemias. Veja que o trabalhar de Deus é coisa extraordinária. Então, quando nós temos um propósito e colocamos Deus na frente através da oração, Deus prepara todas as coisas. Então, preparado para a missão. Neemias, diante do agnóstico da cidade e do povo, Neemias ora a Deus e no momento certo Deus prepara e Neemias vai na missão e faz o que tinha de fazer. E fez. E Neemias deu então prazo ao rei, que gastaria 52 dias e estaria retornando novamente à grande fortaleza de Suzã. Que Deus abençoe e te guarde a sua vida, o que você tem no seu coração, o diagnóstico que você recebeu de determinadas situações na sua vida. Ore a Deus, entregue ao Senhor, que Deus há de fazer por você e por sua família. Deus abençoe grandemente você, de forma grande e poderosa. Tchau, tchau.